Queremos ouvir tua voz, Senhor. Então tenha liberdade para falar ao nosso coração, Pai. Tenha liberdade para tocar naquele assunto, Deus, que ninguém toca, Pai. Liberdade para nos despertar para a verdade do Senhor. Não estamos aqui, Pai, procurando uma religião, mas procuramos a verdade que liberta. E o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, então agora abra o nosso entendimento para ouvir a tua palavra, Pai. Palavra que traz renovo, que traz libertação e que cremos vai abençoar a nossa vida. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor está aqui para nesta noite falar ao meu coração. E eu te peço, me ensina a tua palavra, que me abençoa, que me transforma, que me dá salvação, em nome de Jesus. Digo obrigado, Jesus, e vamos aplaudi-lo, irmãos, com toda a fé. Amém? Boa noite. Pode sentar, seja bem-vindo à casa de Deus. Eu creio que Deus hoje tem uma bênção para a nossa vida, irmão. Agora é preciso vir para o meio, né? O que o senhor quer dizer com isso? Não estar na reunião só de corpo presente, mas a mente distante. É preciso nós estarmos na casa de Deus, com a alma na casa de Deus, ou seja, ligado em Deus e atentos àquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Às vezes não entendemos a direção de Deus, porque não estamos atentos àquilo que Ele revela, àquilo que Ele fala. E quando estamos de coração aberto, primeira coisa, e com atenção à voz de Deus, tudo pode mudar e muito pode acontecer de Deus na nossa vida. E nós vamos fazer um estudo hoje, que eu creio vai ser importante, vai nos abençoar, de uma palavrinha que infelizmente a maioria de nós tropeçamos nela. Uma palavra pequena, mas atrapalha muito a nossa vida, chamada murmuração. A murmuração é o queixume, a lamentação, é a reclamação. Quantos filhos de Deus caem nesse erro, né? A murmuração é má aos olhos de Deus, e ela faz um estrago muito grande, faz um mal muito grande à vida da pessoa que assim faz, daquele que se torna, daquele que vive na murmuração. Deixa eu mostrar para você então na Bíblia. Você trouxe a sua? Vamos meditar aqui, Provérbios 19, versículo 3, abra sua Bíblia por favor, livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 3, para nós começarmos. Depois vamos ver outros textos aí, que vai iluminando, vai trazendo luz para a nossa vida, para a mensagem, né? Vai nos abrindo o entendimento. Provérbios 19, versículo 3, ele diz aqui: a estultícia do homem perverterá o seu caminho. Veja que coisa séria, irmão. E o seu coração se irará contra o Senhor. Aí eu anotei aqui o mesmo versículo, mas numa outra versão da Bíblia, né, na edição contemporânea. Ele diz assim, ó: a insensatez do próprio homem arruína a sua vida, contudo, o seu coração se ira contra o Senhor. É o mesmo versículo. Então veja, a estultícia significa, nós vimos aí, né, a insensatez, a falta de juízo ou de entendimento. O insensato, então, irmão, é aquele que não observa os mandamentos de Deus, ou não observa a palavra. Ele faz tudo no próprio entendimento dele, na maneira dele de agir, na sabedoria dele, sem observar, em primeiro lugar, o mandamento de Deus, aquilo que Deus declara sobre aquele assunto. E ele não busca a direção de Deus. Então veja, muitos estragam a sua vida, é a palavra que ele diz aí, né, na edição contemporânea. Muitos estragam a sua vida por não observar a palavra de Deus. A pessoa toma decisões e não pede orientação a Deus, às vezes em assuntos sérios da vida, irmão, em assuntos que podem definir a vida dela, para o trabalho, para um relacionamento, para o namoro, para o casamento. Ele não pede a direção a Deus. A Bíblia diz que essa pessoa é insensata, ela pode estragar a própria vida, ou seja, pode arruinar, trazer problemas, deixar de ser abençoado. Aí a pessoa não consegue, por exemplo, né, ser curada. Ela busca a prosperidade, a resposta não vem. A família não é salva, entre outras coisas nós poderíamos dizer.
por tomar decisões ou agir, né, do seu jeito, não conforme a orientação de Deus. Mas veja agora, irmão, nós estamos falando de murmuração. Por causa disso, a pessoa se revolta, ela começa a murmurar. Às vezes murmura contra a igreja. Está cheio de casos assim, né? E fala, minha família não é salva, a culpa é da igreja. Meu filho tem essa vida desse jeito, e fala da igreja. É porque a igreja não tem um trabalho assim, ou assado. A igreja não faz isso com os jovens, ou não faz aquilo com os jovens, por isso que o meu filho não se converte. Não é isso. Está faltando nós firmarmos a nossa vida no entendimento da palavra. Mas aí a pessoa murmura contra a igreja. Às vezes fala do pastor, né? Murmura contra o pastor. É porque o pastor não orou por mim quando eu pedi, não me atendeu como eu queria. Eu contei aqui, falei de manhã numa pessoa, e é triste isso, irmão. E a pessoa transfere, ela se revolta com o pastor, com a igreja. Mas por quê? Porque por falta dela mesmo. Nós estamos aprendendo aí que a insensatez ou a falta de entendimento da pessoa arruína a sua vida. E ela quer transferir isso, começa a murmurar, às vezes até contra o pastor. Falei de uma certa pessoa, todo dia, sempre que ele precisou, sempre estávamos aqui, atendia a pessoa. Aí um dia que eu não pude atender, saiu da igreja e ainda saiu falando mal de mim. Que o pastor não me atendeu, que o pastor não me deu atenção. Então aí a pessoa se torna murmurador. E esse é um erro, irmão. Murmura contra aquele irmão, né, que falou que ia ajudar, não ajudou. E aí você estende para tudo, irmão. Contra o cônjuge, o marido, contra a esposa. Quem age dessa maneira, aquele que se torna murmurador ou que vive na murmuração, é porque ele não está firmado na palavra, ele não está bem com Deus. Vamos usar um termo assim. Quando a pessoa está bem com Deus, mas não tem lugar para murmuração, para viver no queixume, na lamentação, na reclamação, porque ele está firmado com Deus, ele está bem com Deus. Ele não faz isso. Ele sabe que se veio a luta, Deus vai dar a vitória. E aí vai, se ele precisa de uma orientação, ele vai buscar a Deus, vai receber. Mas aquele que não está bem com Deus, ele por falta de entendimento, não está bem, né? E transfere, começa a murmurar contra tudo. Está errado. A murmuração faz um mal muito grande para a vida da pessoa. Vamos continuar o nosso estudo aí. Lamentações, capítulo 3. Nós estamos falando de murmuração. Vamos ler o livro de Lamentações então. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Você está em Provérbios? É um pouco para frente. Lamentações é depois de Jeremias. Foi o Jeremias que escreveu o livro de Lamentações. Ganhou até o apelido de profeta chorão, né? Por causa do livro de Lamentações. Pastor, por quê? Então leia. Esse livro todo você vai entender. Mas as lamentações de Jeremias não eram más diante de Deus, pelo contrário, né? Eram orações diante de Deus. Vamos ver aqui, 3, o versículo é o 39. Olha o que ele ensina para nós, o Jeremias. De que se queixa, pois, o homem vivente? Faz uma pergunta, aí ele responde: queixe-se cada um dos seus pecados. Então, do que se queixa o homem vivente? O homem se queixa de muitas coisas, nós já falamos algumas lá, né? Murmura sobre quase tudo, reclama do governo, não é? Se as coisas não dão certo, ele fala mal, reclama do governo, outro reclama do empregador. O ser humano murmura, reclama, se queixa de quase tudo, até no cotidiano aí. Está calor, aí nós murmuramos, a pessoa murmura porque está calor. Estou certo ou não estou certo? Você está rindo porque você faz isso. Eu faço, todos nós fazemos. Murmuramos por causa do calor. Mas aí começa a fazer frio, o que a gente faz? Reclama do frio. Está chovendo, a gente diz que reclama, né? Que não chove. Quando começa a chover, aí a pessoa começa a reclamar: meu Deus, essa chuva não vai parar mais? Não é assim que nós fazemos, ele? Está errado. Temos de aprender a dar graças a Deus, mas nós nos tornamos murmuradores. É um erro. Do que se queixa o homem vivente? Mas trazendo para uma seriedade maior. A ver, se queixa, como eu falei, da igreja. Se queixa do pastor. Ah, porque esse pastor, com ele eu não consigo, eu não busco a Deus direito. Com ele a minha vida não dá certo, mas com o outro também não dava. E com o próximo também não dá. Não vai dar. Se a pessoa continuar da mesma maneira, não mudar. Se eu não mudar, não tirar os queixumes, em primeiro lugar,
a minha vida não vai dar certo. Em época nenhuma, em tempo nenhum e de maneira nenhuma. Precisamos deixar a murmuração. Do que se queixa o homem vivente? Então, em vez de murmurar, ele diz aí, queixe-se cada um dos seus pecados. É o que nós devíamos aprender a fazer. Nos queixar por causa dos nossos próprios pecados. Essa queixa Deus quer ouvir da nossa boca. Mas não ficar falando para os outros, não. É fechar a porta do quarto, Jesus falou isso. Né? Você, quando orar, o que temos que fazer? Entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que vê secretamente. Aí você abre o coração. O missionário costumava até dizer, né? Você vai orar, fecha a porta do quarto. Às vezes é bom o casal orar junto, mas tem um momento que cada um tem a sua oração, irmão. Para você rasgar o coração com Deus, falar com Deus de tudo que acontece, daquele pecado, abrir o coração com Deus. Tínhamos de orar, irmão, até sentir que nós vencemos aquela fraqueza e que nós recebemos o perdão de Deus. É essa queixa que Deus quer ver de nós. Deus, não está dando certo, mas por minha causa. Eu pequei. O que é pecar? Pecar é errar o alvo, irmão. Eu pequei, eu confessei que eu não deveria confessar. Eu fiz o que eu não deveria de fazer. Eu pensei o que eu não deveria de pensar. E aí você vai abrindo o coração diante de Deus. Né? Pastor, no meu caso, tem coisa mais cabeluda aí. Tem coisa mais séria. Fale com Deus, irmão. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus tem a misericórdia dele, se renova para você. Isso você pode ter pedido perdão a Deus hoje, ontem, anteontem e aí vai. Se você pedir de novo com arrependimento, você vai encontrar o perdão de Deus. Com sinceridade, é claro, né? Que as misericórdias do Senhor são novas, a Bíblia diz, a cada manhã. Então leia o versículo de novo aí para você guardar. Do que se queixa o homem, pois o homem vivente? Então você vê, irmão, pela pergunta que ele faz, o Jeremias falando aqui, dirigido pelo Espírito Santo, pela pergunta que ele faz, você vê que o queixume, que a murmuração, não agrada a Deus, não agrada. Então isso tem que sair da nossa vida. Um outro texto importante aí sobre esse assunto, lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, vamos lá, livro de Filipenses, capítulo 2, amém? Você está entendendo, não? Versículo 14. Filipenses 2, 14. Veja que coisa simples, irmão, que ele pede para a gente fazer. E o quanto é importante isso. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Que eu faço questão que você leia esse texto. Se você não trouxe a Bíblia, leia no monitor. Ele diz aqui, fazei todas as coisas, de que jeito? Leia em voz alta aí. Sem murmurações, nem contendas. Primeira coisa, irmão, ao servo do Senhor, não convém contender. Se você é servo de Deus, não convém contender. Temos que fazer todas as nossas coisas, primeiro, para anular isso aí, depois ficamos com o nosso assunto aí. Sem contendas. Mas tem gente que faz exatamente o oposto também nisso. Onde a pessoa vai, ele arranja uma encrenca. Conhece gente desse jeito? Não responda, né? Onde ele vai, ele tem que arrumar uma encrenca. Verdade. Ele vai trabalhar, ele arranja encrenca no trabalho. Briga com um amigo, com o encarregado, com o patrão, briga com o cachorro, né? Com o porteiro, briga com todo mundo. Arranja encrenca com todo mundo. Não estou falando briga de fato, não. Às vezes de palavras, aquele mau humor. Temos que fazer tudo sem contenda. Ao servo do Senhor não convém contender. Às vezes vem para a igreja, arranja contenda na igreja. Tem gente que arranja contenda, arranja encrenca até por causa de lugar de sentar na igreja. Não é verdade? É verdade, eu já vi isso. É fato que nós temos o costume de fazer isso, né? Você já reparou que você senta a maioria dos cultos no mesmo lugar? Você já reparou isso? Já, é verdade, você senta a maioria dos cultos no mesmo lugar. É um costume da gente, né? A gente olha, quando você vê, você está sentando no mesmo lugar. Um dia desse eu falei para a Rose, de uns irmãos, e aí eu falei, não vieram hoje no culto? Ela falou, vieram. Eu falei, não vieram. Eu não vi. Ela falou, vieram. Ela teimou comigo, falou, vieram. Eu disse, e eu teimando com ela, não vieram, eu não vi.
Aí eu falei, onde eles estavam sentados? Ela foi em tal lugar. Aí eu falei, então entendi. Por quê? Você está acostumado que a pessoa está sempre na igreja, num lugar. Aí naquele dia ele sentou em outro, eu não vi. Não é que eu não vi, eu não reparei, na verdade. Porque nós temos esse hábito. Agora, irmão, eu vou chegar na igreja. Alguém está sentado no mesmo lugar, no lugar que eu costumo sentar. Eu vou brigar com a pessoa por causa disso? Mas eu já vi acontecer. E uma irmãzinha, uma igreja que eu dirigi, e ela sentava, a igreja tinha um monte de lugares. Mas o dela parecia que tinha um nome com uma plaquinha assim, escrito, né? O nome dela. A igreja estava vazia, chegava cedinho na igreja, ia sempre de manhã, 7 horas ela estava lá. Aí tinha uma pessoa, adivinha, uma igreja vazia. Sentou aonde? No lugar dela. Aí ela chega para o irmãozinho assim, com toda a educação do mundo, sabe, tipo aquela educação de curral? Educação conquistada no curral, né? Ela olhou assim, você está no meu lugar. A pessoa olhou assim, toda calma do mundo, levantou e sentou na cadeira de trás, coisa que ela podia ter feito, não é verdade? Parecem coisas simples, irmão, mas tem coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Fazer todas as nossas coisas, primeiro sem contenda. Gerou contenda, sai fora. Viva sem contenda, você vai ver muito mais feliz. Muito mais feliz. Mas não é o assunto para hoje, né? Vamos ler de novo aqui, Filipenses 2,14, nós estamos lendo. Fazei todas as coisas agora sem murmurações. Faça tudo sem murmurações. Infelizmente, o que acontece é exatamente o oposto. Nós temos que responder essa pergunta. Quando alguém nos dá uma ordem no trabalho, por exemplo, ou pede que a gente faça alguma coisa, qual é a nossa reação? Tem gente que já sai murmurando, né? Se ele não pode responder a pessoa, ele responde para o sapato dele. Já sai. É porque tudo eu tenho que fazer, que não dá certo, eu não consigo. Isso é murmuração, hein? Quando não, ele não dá uma resposta mal criada para a pessoa e fica murmurando. Eu falei que uma outra igreja também, eu vi isso um obreiro. O outro olhou para ele assim e pediu, falei, irmão, faz favor, leva isso aqui para mim ali. Ele olhou, leva você, por que você não leva? O outro estava trabalhando, estava ocupado. Aí quando ele olha para trás, adivinha quem estava lá? O pastor, né? Aí ficou todo sem graça, assim, pegou o negócio, foi lá, levou. Eu falei, meu Deus, a gente só serve ao pastor, irmão, é isso? O obreiro, esse aí eu vou ao pastor. Se o pastor está na igreja, está tudo bem. Eu faço, se ele não está, eu não faço. Está errado. Está errado. Tem lugar que você vê, aqui graças a Deus isso não acontece, né? Mas tem lugar que você vê. Durante o louvor, ele sabe exatamente isso, ele cronometra assim no relógio. Quem tem esse espírito, né? O pastor entra tal hora no culto. 1 minuto antes ele corre para o culto. O outro está lá fora. Lembra que eu falei lá, irmão? E é murmurador. Você vai falar alguma coisa e começa a murmurar. Não está bem com Deus. Não tem prazer de louvar a Deus e não está bem com Deus. Não é verdade? Quem acha que isso é verdade? Levante a mão, olha para o irmão e fala, vigia. Diga para ele isso. É verdade, irmão. Para você não entrar nisso. Vai ficar murmurando que eu pedi para você falar para o irmão vigiar, tá bom? O irmão falou para você vigiar. Não murmure. Estamos aprendendo hoje. Não podemos. Temos que fazer tudo sem murmuração. Alguém pediu para fazer algo, não murmure. Se não dá para fazer, irmão, desculpe. Eu estou ocupado, não tem jeito. No trabalho é a mesma coisa. Não com murmuração. Não comece a murmurar. Quem que pensa que ele é? A pessoa vira as costas, como é? Quem que pensa que ele é? Manda em mim? Eu não faço isso? Eu não estou aqui para obedecer a ele? Olha que coisa triste, irmão. Filho de Deus, murmurador. Diga, Deus me livre. É mau testemunho. Filho de Deus não pode ser murmurador. Guarde isso no seu coração. Lembra do que eu falei lá no início da mensagem? Que a murmuração entristece o coração de Deus. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Números capítulo 11. Vamos lá, deixei por último esse versículo para guardá-lo. Números capítulo 11.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Vai passando, aí você vai encontrar. É o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 11, perdão. O versículo é o número 1. Olha o que acontece aqui, queridos. Por causa da murmuração. Veja aí. E aconteceu que, queixando-se o povo, veja aí na sua Bíblia, era mal aos ouvidos do Senhor. De novo. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha que coisa aí. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Veja que coisa triste, irmão. O fogo de Deus se acendeu no meio do povo, lá no final, aonde? Onde estava a murmuração. E consumiu, a Bíblia diz, grande parte daquelas pessoas. Querido, nós temos de ter o fogo de Deus do nosso lado, não contra nós. Mas quando nós nos tornamos murmuradores, nós estamos trazendo essa ira contra nós. E por isso nada dá certo. Deus não pode atender a nossa oração, não pode ser em nosso favor. O fogo de Deus tem que estar em nosso favor, não contra nós. Aí foram lá, falaram com Moisés, deve ter pedido perdão para ele, e pediram que ele orasse por eles. E o fogo então se apagou, e isso terminou. Então, qual é a lição que estamos aprendendo hoje? Não podemos nos tornar murmuradores. Se temos sido, não podemos mais continuar. Temos que pedir perdão a Deus, nos acertar com Deus e deixar a murmuração. Nós temos de fugir da murmuração. Sabe de que jeito, não? Hoje em dia é muito comum isso, né? Eu vou dar o mesmo exemplo que que eu dei durante o dia. Vamos dar um exemplo aqui? Irmão, só um exemplo, tá bom? Só para você entender. Você fica perto da pessoa hoje que está tossindo, espirrando, você fica perto? Deus me livre, não é? Ou eu estou errado? É verdade, irmão. Eu estou aqui em cima, eu estou olhando tudo. Outro dia quase que eu dei risada no meio da mensagem que eu estava pregando, mas não pode. Aí tinha um irmãozinho, eu não lembro bem onde que ele estava da igreja, assim, aí ele deu uma tossida, mas uma só, irmão. Irmão, metade da igreja olhou para ele. É verdade. Você está rindo, mas é verdade. Metade da igreja olhou para ele. Hoje você limpa a garganta, a pessoa já te olha assim. Não é? Ou eu estou errado? Aí você veio pronto, eu vou conversar com o pastor. Aí o pastor fala para você, irmãos, eu estou já vencendo o Covid, mas eu estou bem. Você vai falar comigo? Vai? O que você quer de mim? Distância. Irmão, faz isso com o murmurador. Fuja do murmurador. Sabe por quê não? Se você convive com o murmurador, você fica igualzinho ele. Murmuração pega. Sabia disso? É igual alguém, não faz isso, se você fizer eu vou brigar com você. Brincadeira. Alguém começa a tossir aqui, o Jonathan, por exemplo, ele dá uma tossidinha aqui. Dali a pouco tem irmão lá no fundo, ele dá uma tossidinha também. Aí vem o outro aqui, vai fazendo quadrado assim. Dali a pouco é um lá no meio. Pega, à vontade só. A murmuração é a mesma coisa. Você ouve muito o murmurador, você fica igual ele, irmão. São tipos de pessoas ou de atitudes que temos que tirar da nossa vida. Você ouve muito o murmurador, daqui a pouco você está igualzinho ele. Então, da mesma maneira que nós aprendemos a manter a distância hoje, né? A usar aquela máscara, por causa do resfriado, por causa do vírus que está mais do que certo, aprendemos a usar. Então, você faz o mesmo, põe uma máscara
de proteção, né? Contra a murmuração. A pessoa começou a murmurar, você pede licença, vai embora, ou você começa a dar uma palavra para ela, falar de Jesus para ela. Você quer acabar, irmão? A gente murmura por tudo, fala mal de todo mundo, quer acabar com isso? Só está falando mal de alguém? Você fala para ela, peraí, deixa eu chamar ele aqui, e a gente fala na frente dele, que ele não está aqui, a gente falar dele. Esse é o que fala mal dos outros. O que murmura, fala, não, irmão, você está esquecendo de uma coisa. O quê? Que Deus pode mudar tudo isso. Que Deus pode te dar a vitória. Temos que tirar a murmuração da nossa vida. Temos de ter o fogo de Deus a nosso favor e não contra nós. Amém? Eu creio que Deus nos falou o coração, creio que você entendeu essa palavra. Coloque a mão no seu coração, então. Essa é a primeira oração que faremos. Aliás, irmão, vamos fazer diferente? Pega o lenço que você trouxe da campanha e fica de pé. Vamos orar. Já pela família também. Pega o lenço que você trouxe da campanha e fique de pé, em nome de Jesus. Pode ficar, se não trouxe, você fica também. Fiquem todos de pé. Fique de pé. Agora, para você abrir o coração na presença de Deus. Irmão, essa palavra, apesar de muito corriqueira, é uma palavra que destrói muitas vidas, que impede muitas vitórias. Hoje Deus quer mudar tudo isso. Coloque a mão no coração ou segure o lenço, né? Você trouxe o lenço, segura, senão põe a mão no coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos abrindo os nossos corações para orar, Pai, para te buscar, para nos aproximar da tua presença, Pai. Estamos abrindo os nossos corações em oração. E primeiro, Pai, temos que pedir perdão a ti, Senhor, que pedir a tua misericórdia, Pai, se temos murmurado, Deus, por causa das lutas, dos problemas, ou por causa de coisas, Pai, da vida, murmuramos, mas pedimos perdão a ti em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor apague toda murmuração, Deus, e como aquele fogo que consumia, Pai, o povo de Deus, assim esse fogo se apague, Pai, na nossa vida. Queremos o fogo do Senhor em nosso favor agora, e cremos na misericórdia do Senhor. Oh, na graça do Senhor eu te peço, Pai, desde agora abençoa a nossa família, Pai. Desde agora abençoa o doente para curá-lo, para livrá-lo de todo mal. Desde agora estenda as tuas mãos sobre a nossa vida, Pai. Oh, vem poder de Deus, vai